Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui pontualmente, 8h30, para mais um The Cast Night, a live do The One Collector, que visa discutir aí a ciência do colecionismo. E vocês viram pelas chamadas que nós temos um tema super bacana nessa noite e aqui eu tenho dois representantes desse tema da minha coleção. Eles fazem sentido em cima do que eu vou falar para vocês hoje. Então só para apresentar, esse Batman aqui é um Batman da Sideshow, que é o chamado Batman Noir. Ele tem, né, esse aspecto muito retrô, e é de propósito, porque ele remete ao Batman lá do início, lá da sua criação, na fase da sua criação. É uma figura muito especial da Sideshow e tem, se eu não me engano, 700 unidades fabricadas no mundo. Então, ele tem uma razão de ser de estar aqui. E esse outro aqui é o Batman do Michael Keaton, do Batman de 89, mas na verdade é do Batman Returns, é da continuação. E tem tudo a ver ele estar aqui também, porque afinal de contas, o nome da nossa live é Bruce Wayne Batman, uma análise psicológica. Uma análise psicológica. E os filmes do Tim Burton, eles trabalham muito com a psicologia do personagem, né? Então, a ideia é fazer uma análise psicológica. Eu gostaria de saída falar isso para vocês. É uma análise psicológica. É a análise definitiva da psicologia do personagem? Não, claro que não. A ideia não é essa. Mas a ideia é compartilhar com vocês uma visão que eu tenho do personagem. Já, afinal de contas, o Batman, né, um dos meus personagens favoritos. E é trazer essa análise, né, psicológica à luz de alguma das teorias da psicologia, mas sem ter a pretensão de falar que essa é a única análise possível, tá bom? Então vamos lá, então, direto ao ponto. Primeira coisa que eu acho importante de falar logo de cara, e que é claro, isso é sabido por todos, que o Bruce Wayne, o Batman, ele é um personagem forjado no trauma, certo? Então, a perda dos pais na infância determinam tudo o que veio depois. Então, é totalmente forjado pelo trauma da perda dos pais. E eu queria de imediato também, e é necessário falar isso para vocês, preciso dizer que o Bruce Wayne, ele morreu com seus pais lá no beco do crime. Então, ele nunca, na verdade, se recuperou. Ele nunca saiu daquele beco. Então, esse trauma, né, e esse simbolismo de que Bruce Wayne morreu naquele dia no beco do crime é o que define toda, né, a psique do personagem. E aí, claro, psique, sob uma ótica psicanalítica, se a gente pegar a palavra lá na origem do grego, psique, tá? A gente pode falar, é a alma, é a mente, mas trazendo isso mais, né, para a psicologia moderna, psique é um conceito central que resume todas as nossas faculdades cognitivas, todos os nossos processos mentais. Então a nossa psique é um conjunto de emoções, pensamentos, sentimentos,
né, o uso da nossa memória, o uso da nossa cognição, a nossa consciência e o lado inconsciente também, né, que influencia na nossa interação com a realidade. Então, a psique envolve tudo isso. E o Batman, ele aflora todos esses aspectos nas suas histórias. Então, é importante deixar claro que o tempo todo a gente está investigando a psique do personagem à luz do trauma inicial. Tá? E aí, eu acho que vale já trazer da psicanálise, então é uma análise psicológica. Então, trazendo da psicanálise, a psicanálise foi fundada lá por Sigmund Freud. O Freud, ele fala que a nossa psique, ela é dividida em 3 partes e vocês já devem ter ouvido falar disso. Né? O tal do id, do ego e do superego. O id, ele é aquilo que é responsável pelos nossos instintos, né? Os instintos mais básicos, os instintos de sobrevivência, os nossos desejos reprimidos e inconscientes. Segundo Freud, o id, né, seria o responsável por isso. Existe a faceta do ego, e o ego seria a nossa parte consciente, né, da nossa mente, que lida com a realidade. Então, todas as nossas faculdades cognitivas, pensamento, razão, emoção, sentimento, memória, percepção. Tá? E o superego seria uma parte, moral da nossa mente. Né? Por que eu estou citando isso? Porque, relacionando isso com o Batman, exatamente por ele ter morrido no beco do crime, ele canaliza toda a sua dor, toda a sua raiva, né, o tempo todo, para tentar minimizar o trauma, ou tentar suprimir o trauma. É interessante que o Batman, em todas as histórias, seja ela qual for, sempre existe um componente de fixação psicológica do Batman na noite do assassinato. Né? E é interessante isso, porque fica claro que o personagem ele permanece preso nessa fase de desenvolvimento da infância devido a esse trauma. E como é que a gente pode então relacionar essa questão do trauma, dessa fixação, com essas 3 partes da psique, né, ditas lá por Freud, né? O id, o ego, o superego. Então, pensem comigo, né, como é que a gente poderia interpretar isso? Se a gente pudesse colocar Freud, né, interpretando o Batman, né, como é que a gente faria isso? O Batman, né, ele tem um id, então, traumático, certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Né? O id, já que é o lado dos instintos e dos desejos inconscientes, ele tem um desejo claro de reencontro com os pais, de mudar o curso da história. Ele gostaria de que a história dele, né, tivesse tomado um outro rumo. E esse id, já que ele é instintivo, permite ao Batman expressar a sua raiva, certo? E o Batman, ele é extremamente raivoso, né, na lida com os criminosos. Claro que ele evolui ao longo da história, então você entende que o personagem ele conseguiu sublimar de uma certa forma a busca pura e simplesmente por vingança, né, mas uma busca mais por justiça, né? Mas sem sombra de dúvida, quando o Batman sai à noite para caçar criminosos, ele consegue extravasar a sua raiva e a sua agressividade, que é, né, uma sinalização desse id, coisa que, evidentemente, o Bruce Wayne ele não pode fazer. Né? O playboy Bruce Wayne não pode extravasar e expressar a sua raiva, a sua dor, né, do jeito que o Batman pode. Né? Por outro lado, se a gente trazer lá o superego que seria a parte moral da psique
do Batman ou da mente, o superego ele controla ao mesmo tempo esses impulsos agressivos do personagem. Não à toa, o Batman ele tem um código de conduta, ele tem uma moralidade rígida e o que sempre vem à mente da gente. O que mais vem à mente da gente é a questão de que o Batman não mata. O Batman não mata. O superego, então, que seria esse juiz das nossas condutas, das nossas ações, o superego seria o responsável pelo Batman não matar. Essa discussão ela é muito interessante do Batman não matar, porque sim, se você voltar lá nos primeiros anos após a criação do Batman, lá em 39, com o Bob Kane, o Bill Finger, esse Batman que está representado aqui, eu gosto dessa figura porque ela me lembra as origens do personagem. Então lá, o Batman Noir, ele tem uma cara desse Batman dos quadrinhos antigos. Esse Batman, ele não tinha uma política estrita contra matar, não. Tanto que existem histórias em que aparece ele até usando armas, matando vilões. Nos primórdios da origem do personagem, essa não era uma restrição clara. Alguns dizem que essa regra dele não matar foi uma consequência lá por volta da década de 50, quando a própria indústria de quadrinhos ela decidiu adotar lá uma série de códigos de ética mais rígidos, e é claro que isso baseado no Comics Code Authority, que foi um código de ética dos quadrinhos, tipo um código de autorregulamentação, exatamente porque existia toda uma discussão do quanto que os quadrinhos, com a sua violência, com apelo a questões de sexo, drogas, estava afetando a juventude da época. E evidentemente essa questão de não matar, do personagem tirar vidas, isso foi atenuado. Então existe um pouco dessa explicação desse contexto histórico. Apesar de não existir uma única história que estabeleça explicitamente essa regra. Então não existe uma história em que isso é declarado assim, de forma cristalina. Mas várias histórias ao longo dos anos reforçam essa decisão do Batman de ele não mata por uma escolha ética, certo? E convenhamos, isso se tornou meio que um paradigma do personagem. Então, assim, é um elemento chave na caracterização do Batman. Ele busca justiça e não vingança, e é claro que isso, essa regra de não matar, que é imposta lá pelo superego, certo? Essa regra rígida acaba fazendo com que o Batman se diferencie também dos criminosos, certo? Então, assim, ele não se equivale aos criminosos exatamente porque ele não mata. Então é interessante esse elemento. Eu, particularmente, pensei em fazer essa live com esse tema quando eu vi uma declaração acho que foi semana passada, pessoal, com o Zack Snyder comentando dessa regra que é mantida pela DC, do Batman não matar, e de como isso era um jeito estranho, segundo as palavras do próprio Zack Snyder, como era um jeito estranho de proteger o personagem. Então aqui, eu até separei isso porque eu achei muito interessante. Ele falou assim, o Zack Snyder, ele falou que manter esse elemento, que acaba sendo quase canônico, o Batman não mata, faz com que o herói se torne relevante na visão dele. Por quê? Porque você não tem condições de explorar uma visão que, segundo
o Zack Snyder, seria mais interessante de ver o que acontece se o Batman fosse contra essa imposição e matasse os seus adversários, né? Então é claro que alguns não veem nenhum problema em relação a isso. Eu particularmente vejo, porque eu acredito muito, né, que essa regra, essa conduta ética, essa moral rígida de não matar faz parte da essência do personagem. E a reboque desse comentário do Zack Snyder, o Grant Morrison, grande escritor de quadrinhos, já trabalhou muito com Batman, né? Ele é responsável por toda uma saga lá, né, do Batman Incorporated, da corporação Batman. O Grant Morrison é um grande estudioso de quadrinhos também, e ele não resistiu e comentou a declaração do Snyder. E eu vou fazer questão de ler rapidinho para vocês, para não perder nada dos detalhes, porque tem a ver com o que a gente está discutindo aqui. O comentário do Grant Morrison foi o seguinte, ele falou assim: eu li sobre o diretor de cinema Zack Snyder achar que o Batman deveria matar como parte da missão que impôs a si mesmo de acabar com o crime. Isso é fato. Né? Acabar com o crime é algo que motiva o Batman. Se o Batman matasse seus inimigos, ele seria o Coringa, segundo o Grant Morrison, e o comissário Gordon teria que prendê-lo. Para além de diferenciar o herói dos vilões, o Morrison defendeu que é parte da construção do personagem que o torna interessante. Ou seja, o que torna o Batman interessante é exatamente ele não ultrapassar esse limite autoimposto por ele, né? E aqui vem um outro componente muito bacana. O Batman, pensem comigo, pessoal, ele se coloca em perigo toda noite, de forma deliberada, mas ele firmemente se recusa a matar, né? E segundo o Grant Morrison, isso é um elemento essencial da psicose do personagem, né? Ele usa esse termo, psicose, ele diz assim: psicose magnífica, horrenda e infantil do personagem. O que ele está, na verdade, querendo dizer com isso? Se a gente pegar, né, a psicose, né, puxando lá da psicologia mesmo, a psicose nada mais é do que uma distorção da realidade, um rompimento com a realidade. Quando você deixa aflorar, né, os seus impulsos, as suas pulsões, os seus desejos inconscientes, e você, obviamente, pode cometer, a partir desses impulsos, dessa explosão que acontece do nível inconsciente para o consciente, você pode cometer condutas que possam ser moralmente questionáveis, sabe? O Batman, na verdade, ele conseguiu canalizar o Bruce Wayne, melhor dizendo, o Bruce Wayne conseguiu canalizar a sua raiva, né, para o Batman. E é interessante notar, então, que ele, no combate ao crime, ele chega num limite extremo de agressividade, raiva, ele bate nos criminosos, ele tem várias histórias que ele não mata, mas ele aleja, ele quebra. A gente pode até dizer que o Batman tem um certo prazer em fazer isso, tá? Um prazer, ele faz isso com prazer, ele sente um prazer mesmo, né? Sem sombra de dúvida, né? Quando o Batman sai à caça de criminosos e entra em combate com esses criminosos, nossa, isso para ele é liberação de dopamina, isso gera bem-estar, isso atenua toda aquela frustração que ele tem, né, com o trauma da infância. E de novo, né, o Batman, ele então e acaba sendo a real personalidade do Bruce Wayne. É interessante que, se a gente pegar lá de novo a estrutura do id, do superego e do ego, o ego é o que tenta manter esse equilíbrio entre o trauma, a raiva, a agressividade, a perda dos pais, o Bruce Wayne, que morreu no beco do crime, com a persona do vigilante do Homem-Morcego agora. Grant Morrison, por sinal,
ele tem uma declaração, uma declaração bastante interessante, que ele fala que o Superman é a real persona do Kal-El e que o Clark Kent é a sua identidade secreta, né? Então é evidente que isso faz bastante sentido, mas trazendo isso para o Batman, pense que a identidade secreta desse personagem é, na verdade, o Bruce Wayne. Né? A fachada socialmente aceitável do Batman é o Bruce Wayne. O Bruce Wayne é a máscara. O Bruce Wayne é a fantasia. O Bruce Wayne é aquela casca que sobrou daquela criança que vive, segundo o próprio Grant Morrison, uma psicose constante. Né? Ele não consegue se desvincular daquilo que aconteceu, na infância do personagem. Né? Então, isso, segundo ele, e concordo, tendo a concordar com ele, é fundamental para a grandeza do personagem como um herói de aventura fictício. Ele termina falando isso. Né? E o bacana de toda essa discussão é que o Batman, então, ele vive um constante estresse e ansiedade. Pensa que isso é uma característica clara do personagem, porque a todo momento, quando ele sai à noite, né, para caçar criminosos, esses criminosos, do ponto de vista projetivo, são encarnações do mal, né, um mal abstrato, um mal que tudo bem, né, tem lá a figura do Joe Chill, né, que seria o responsável pela morte da Martha e do Thomas Wayne, mas independentemente de quem é o autor do crime, né, que levou os pais do Bruce Wayne, a ideia é que qualquer criminoso é uma encarnação do mal, e ele sai à noite. A saída noturna do Batman acaba sendo um mecanismo de defesa do personagem, né, para conseguir manter coesa a sua psique, que é uma psique traumática, né, uma psique distorcida, uma psique psicótica, se a gente pensar bem. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, em que ele procura, nessas saídas noturnas, sublimar a dor que ele tem da perda, ele faz isso porque, independentemente de ser chamado ou não para sair, hein? Às vezes o comissário Gordon liga lá o bate-sinal e chama o Batman para resolver alguma coisa. Mas pensem comigo, independentemente de ser chamado ou não, todas as noites o Batman ele sai, né, para caçar criminosos. Ele procura isso. Isso é um esforço dele de liberação diária de tensão. Né? E o Batman ele está disposto, pensem comigo, ele está disposto a sacrificar a sua felicidade pessoal, a sua saúde. A gente sabe, né, nas histórias em quadrinhos, isso tem de monte, quando ele tira, né, o uniforme, você vê as cicatrizes, os machucados, né, as marcas de ferimentos, né, tudo que mostra o quanto que ele está disposto a abrir mão da sua saúde, do seu bem-estar na luta contra o crime. Né? Ele tem quase que, do ponto de vista psicológico também, um compromisso meio que masoquista com a causa dele. É isso que motiva. Né? Ele é imparável nesse sentido. Né? Por isso que ele treinou tanto. Por isso que ele, né, se tornou, né, o maior detetive do mundo. Por isso que ele é um mestre em diversas artes marciais. Né? Por isso que ele é um grande estrategista. Porque ele se preparou
para ser imparável, né? Nessa busca constante e ad eternum, eterna, de tentar sublimar a sua dor. Então, do ponto de vista heróico, olha que coisa interessante, do ponto de vista heróico, o Batman se põe em sacrifício o tempo todo, todas as noites. Um autossacrifício, né? Isso que seria interessante. Ele está disposto a sacrificar sua felicidade pessoal, sua saúde, seu bem-estar, dependendo como for, até sua própria vida. Claro que, né, ele zela muito pela sua vida, ele não é um suicida, é diferente, né? Ele sabe que para manter a sua jornada contra o crime em andamento ele precisa, né, se cercar de cuidados, e ele se cerca de cuidados não só do ponto de vista do seu preparo físico, né, da sua inteligência, mas de todo o aparato tecnológico que ele usa também para combater o crime, né? Então o Batman tem muita clareza da sua missão, que é essa missão solitária de se colocar em autossacrifício o tempo todo. E a gente sabe que na jornada do herói, uma das etapas da faceta heróica é você se sacrificar por uma causa, né? Por um bem maior, por um bem comum. Por isso que o Batman ele acaba sendo um vigilante, né? Ele acaba sendo de fato um vigilante que opera fora da lei. Então ele tem uma figura intimidadora, ele é uma força bruta, ele causa medo. No novo filme, por sinal, isso é bem explorado. Eu gosto bastante, né, do novo filme do The Batman, porque eles exploram muito esse lado, né, dessa figura, desse vigilante que opera fora da lei, né, que é como se fosse também uma lenda urbana, né, ele é quase como uma figura do folclore de Gotham, sabe? Né, não parece nem ser uma pessoa real. No filme do Tim Burton, de 89, no início do filme, fica muito claro isso também, né? Não se sabe quem é aquela criatura da noite que está assombrando o mundo do crime, né? Mas além dessa figura de vigilante, além dessa figura de ser, sei lá, uma lenda urbana, ele acaba sendo um alento, né? Um símbolo de esperança, um símbolo de justiça. Por quê? Porque como ele se bota em autossacrifício todas as noites, né, ele é uma representação ideal da luta contra a corrupção, contra o crime, contra a injustiça. Então, aquela coisa que você acredita que a ação do Batman ela pode tornar uma mudança possível, né? Porque ele não pensa nele. Esse que é o detalhe, né? Ele não pensa nele. Ele é de fato um personagem altruísta, né? Ele é um tanto quanto autodestrutivo, né? A sua psique ela é ferida, né? Ela tem uma chaga em aberto, mas ele acaba sendo evidentemente reconhecido por muitos, em muitas histórias isso fica evidente. Claro que, né, essas facetas elas são exploradas em diferentes arcos narrativos, histórias, adaptações de quadrinhos, séries de TV, tem de tudo, né? As várias mídias focam esses aspectos do vigilante, da lenda urbana, do símbolo de esperança, justiça, mas obviamente a gente está falando, né, do arquétipo do herói aí, certo? Ele é um guardião da cidade, né? E ele consegue, vamos dizer assim, né, ele consegue ir além, enfrentar o crime além do que a polícia pode, né? Então, se a gente pensar bem, né, o Batman ele é um conjunto dessas características que definem essa complexidade do personagem, né? E essas duas ideias principais que eu tentei desenvolver aqui um pouquinho com vocês, essa reflexão à luz da psicologia, da psicologia
vai com base freudiana, né, e um pouco de psicologia junguiana também, né, do arquétipo, dos arquétipos, do arquétipo do herói. Então é isso que me fascina nesse personagem, né? Isso realmente me deixa fascinado em perceber o quanto que o Batman ele se põe em autossacrifício, o quanto que ele morreu naquela noite. Né? Bruce Wayne é simplesmente uma fachada e o Batman é de fato a personalidade dominante, certo? E é evidente que é uma busca sem fim, né? Isso é tão forte no personagem, ele está tão imerso nesse mundo que ele criou para ele, né? Nessa psicose infantil eterna que o Grant Morrison comentou, que por isso que ele não se aposenta, por isso que ele não para, por isso que ele sai todas as noites, por isso que tem histórias do Batman, né, com ele velho, né? Por isso que tem o Batman do futuro, o símbolo do Batman, para falar a verdade, permanece, por isso que depois surge a corporação Batman, né? Claro que nada disso resolve, né, os problemas individuais causados pelo trauma que essa criança sofreu, né, com a perda dos pais. Legal? Pessoal, era um pouco disso que eu queria falar para vocês, né? Eu espero que tenha sido interessante essa reflexão. Como eu disse para vocês, essa reflexão é uma reflexão possível, né, dos significados, né, desse aspecto mais psicológico e arquetípico do personagem. Pretendo fazer isso, se vocês curtirem, né, me deem esse feedback também, se vocês, né, acharem que tem a ver. Pretendo fazer isso com outros personagens, é possível, né, a gente estender esse tipo de análise para outros personagens aqui na nossa live, tá bom? E é isso. Eu gostaria de agradecer, gostaria de pedir para vocês que entraram aqui, né, eu vou disponibilizar esse conteúdo depois, vou colocar alguns cortes para quem chegou agora, para quem não assistiu tudo, para compartilhar um pouco com vocês dessas reflexões, beleza? E vou pedir para vocês curtirem, comentarem e compartilharem também, né? E esse conteúdo vai estar na íntegra também disponível lá no canal do The One Collector no YouTube, tá bom? Então peço também gentilmente que vocês se inscrevam lá no canal do YouTube do The One Collector, porque lá a gente vai começar também a intensificar mais conteúdos, né, nerds, mais conteúdos com essa análise mais profunda, com essa abordagem que a gente gosta de fazer aqui, tá bom?